Nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa saber para se tornar um desenvolvedor full stack. E aí, programador? Eu sou Isaac Pontes, sou CTO e instrutor aqui na OneBit Code e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem popular e às vezes até um pouco polêmico, que é o desenvolvedor full stack, né? Essa profissão que nos últimos anos tem crescido tanto em demanda, muitas empresas estão procurando por esse tipo de profissional, mas ao mesmo tempo também tem muitos desenvolvedores que alegam que nem sequer é possível você realmente ser um desenvolvedor full stack, de fato. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse perfil profissional, né? Na área do desenvolvimento web é muito comum a gente ter essas denominações de back-end, front-end e full stack também. E a gente vai conversar um pouco sobre o que é esse desenvolvedor, né? O que é um programador full stack, porque eu acho importante a gente definir, né, o que a gente está considerando aqui, porque as pessoas quando dizem que, na prática, na realidade, você realmente nunca vai conseguir alcançar, né, esse status aí de full stack. E muitas vezes isso vai variar de acordo com a definição que a pessoa, né, considera. Então, dependendo do que você considerar um full stack, talvez realmente nunca seja possível a gente se chamar de fato de full stack. Mas aqui eu vou trazer uma definição que eu acho que é suficientemente abrangente aí e é bem comum. E eu vejo ela sendo utilizada muito em vagas, né? Muitas vagas hoje pedem por um profissional full stack. E é claro, vou trazer essa definição para que você, caso também não saiba o que é esse tipo de desenvolvedor, o que faz um desenvolvedor full stack, a gente vai conversar sobre isso. E o principal, é claro, eu vou trazer aqui todas as habilidades que eu julgo necessárias e até interessantes de você ter aí para se considerar um desenvolvedor full stack, certo? Então, bora para o vídeo. Eu tenho aqui comigo um roadmap, que é basicamente um guia, um caminho a ser seguido para que você possa, ao final dele, ter aí as habilidades que, como eu falei, eu acho que são necessárias e algumas não tão necessárias, mas interessantes de você possuir para se considerar um desenvolvedor full stack. Então, é claro que, antes da gente começar, eu já tinha explicado antes, a gente vai então entender o que é um desenvolvedor full stack, né? Se por acaso você já ouviu esse termo por aí, no LinkedIn, na internet, às vezes numa roda de amigos, né, mas não sabe exatamente do que se trata. Um desenvolvedor full stack, ele é um tipo de profissional que trabalha com desenvolvimento e que ele tem ali atribuições específicas, tá? Mas se a gente for olhar pelo próprio nome, né, full stack, o que significa isso? Primeiro, pensa numa aplicação web. A gente está falando aqui de desenvolvimento para a web. Então, se você pensar numa aplicação web, como o MindMaster, que é essa aplicação aqui que eu usei para fazer esse mapa mental, ou o YouTube, que você está utilizando para assistir esse vídeo. Uma aplicação web, ela é composta de duas partes principais, né? A gente consegue fazer essa divisão de várias formas, mas eu acho que a mais simples, né, a mais comum, é a gente dividir em duas partes principais, que é o lado do cliente, que a gente chama comumente aí de front-end, e o lado do servidor, que é o back-end. Tá? Então, o que é esse lado do cliente? O cliente é o seu computador que você usa para acessar a internet, é o computador que você utiliza aí para visualizar a aplicação, para interagir com a aplicação. Esse é o lado do cliente. A aplicação front-end ela consiste nessa parte do site. E o lado do servidor, que é o back-end, é o que está por baixo dos panos, né, atrás das cortinas aí, que é a parte que você não enxerga, você não consegue ver, e ela é um pouco mais abstrata, mas ela também é muito importante para fornecer ali toda a base, né, que vai permitir a uma aplicação ou um site funcionar, né, todos os dados. Então, por exemplo, vou usar mais uma vez o exemplo do YouTube, né? Você tem o front-end, que é essa interface aí do YouTube que você está visualizando, onde você consegue pausar o vídeo, você consegue voltar, assistir de novo, assistir outros vídeos, mudar de página. E você tem o lado do back-end, que é o lado que vai fazer as recomendações de vídeos, né? Uma aplicação muito mais focada nas regras de funcionamento do YouTube. Ela vai servir para enviar o vídeo para você, né? O vídeo ele vai ser enviado através da internet, partindo lá do lado do servidor, certo? Então a gente consegue dividir aí uma aplicação web de forma resumida nessas duas partes. E aí, o que então que é uma stack, né? Ou, se a gente for traduzir para o português, uma pilha, né? A palavra stack significa pilha. A stack, ela é basicamente uma pilha
quase que no sentido literal, de tecnologias que a gente utiliza para desenvolver uma aplicação. Então, é um termo comum aí da programação, né? Quando você fala, uma stack, né? Qual foi a stack que você utilizou para o desenvolvimento? A pessoa, quando pergunta uma coisa assim, ela está querendo saber quais foram as tecnologias. Eu fiz com Ruby on Rails. Eu fiz com Python. Ou então, eu utilizei React no front-end e estilizei a aplicação com Tailwind. São as tecnologias que você utiliza, né? É uma stack. E aí eu trouxe até um exemplo aqui, né, de uma stack que ficou bem famosa aí durante bastante tempo, que é a MERN, né, a MERN, porque é a sigla, né, a abreviação aí de MongoDB, que é um banco de dados, Express, que é um framework de back-end, né, para aplicações web, React, que é uma biblioteca front-end, e o Node.js, que é o ambiente ali para rodar o JavaScript no back-end também. Então, essa sigla aqui, né, MERN, né, em português, ela é basicamente uma forma rápida de a gente se referenciar a uma stack, né, uma pilha de tecnologias que é muito comum, muito utilizada aí por muitos programadores para desenvolver aplicações web. Até hoje ela é bastante utilizada, certo? E eu acho até que esse termo, né, MERN, ele é até bem comum. Então eu acho que é um exemplo bom da gente entender isso. Uma stack é essa pilha de tecnologias. Então, full stack nada mais é do que o profissional que entende, né, ou que trabalha com toda a pilha, certo? Por isso, full stack, né? Full do inglês é completo, cheio, né? Então é como se você fosse um profissional que consegue atuar ali com todas as partes da pilha de tecnologias que foi utilizado na aplicação. Então daí a gente já consegue entender minimamente, né? O que é um desenvolvedor full stack? É aquele profissional que consegue trabalhar do início ao fim com todas as partes do desenvolvimento de uma aplicação web. Então ele consegue entregar uma aplicação completa, tanto o back-end, né, o lado do servidor, quanto o front-end. Tá? Então é uma definição simples, já vi ela sendo utilizada por muitas pessoas, e eu acho que é uma forma muito comum de se entender o que é um full stack. Né? Quando você olha uma vaga de emprego pedindo lá, eu quero um desenvolvedor full stack, né, que entenda de JavaScript, né? Eu quero um desenvolvedor full stack JavaScript. Geralmente essa pessoa vai estar se referenciando a isso. É um desenvolvedor que trabalha com a linguagem JavaScript e que consegue entender todo o processo de desenvolvimento. Então ele, entre aspas, né, sozinho, né, porque muitas vezes você não vai estar trabalhando literalmente sozinho, mas assim, se fosse necessário, você conseguiria trabalhar sozinho em qualquer área ali do desenvolvimento, seja no back-end, seja no front-end. E basicamente é isso que as vagas elas se referem, né? Se você for olhar até mesmo nos requisitos, você consegue extrair ali mais ou menos isso, tá? E então a gente vai para a pergunta, né? Já que a gente está falando aqui de vaga. Por que algumas empresas preferem um profissional full stack? Né? Quando a gente vai procurar vagas, especialmente quem está começando aí, né, gosta de dar uma pesquisada para ficar por dentro dos requisitos das vagas de desenvolvedor, é comum a gente ser inundado por uma enxurrada aí de vagas de desenvolvedor full stack. É desenvolvedor full stack isso, desenvolvedor full stack aquilo, é full stack Python, full stack JavaScript, enfim, é uma coisa que a gente vê acontecendo no dia a dia. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que ajudam a entender mais ou menos o porquê dessa preferência. Não são a resposta definitiva para essa pergunta, mas eu diria que, primeiro de tudo, o profissional full stack é aquele que entende todo o processo de desenvolvimento, certo? Acabamos de falar sobre isso. E com isso, ele se torna um profissional flexível. Ele consegue atuar aí em diferentes partes do desenvolvimento. Então, se você estiver trabalhando numa empresa, né? Se você estiver tentando uma vaga para uma empresa, talvez, que pede lá um desenvolvedor full stack, existem grandes chances de aquela empresa ela ter ali várias equipes e você, como profissional full stack, você consegue, durante um tempo, atuar ali ajudando mais no back-end, ou então você consegue atuar um pouco mais ali no front-end, se for necessário, ou então até atuar na aplicação como um todo. Então você tem essas várias opções, né? A gente está com uma demanda maior na parte do front-end da aplicação. Então você consegue pegar aquele desenvolvedor que estava trabalhando lá no back-end e colocar ele para trabalhar no front-end, e ele vai ser capaz ali de desenvolver ali, trabalhar de forma eficiente, mesmo estando antes trabalhando com o back-end. Então você tem essa flexibilidade. E o mesmo vale para o contrário, né? Um cara que está atuando lá no front-end e aí depois ele atua no back-end também. Isso muitas vezes também ajuda a entender melhor como essas duas partes se comunicam,
tá? Porque mesmo um profissional que é especialista, é aquele profissional que é especializado no front-end, por exemplo, ele precisa ter um entendimento mínimo ali de como o back-end funciona, porque essas duas partes, elas precisam se comunicar constantemente numa aplicação, né? Então, você ser um profissional full stack muitas vezes vai garantir que você tenha esse conhecimento completo, e isso aos olhos da empresa acaba sendo uma coisa mais, talvez, eficiente, né? Ah, eu consigo aproveitar esse cara aqui, esse profissional, de várias formas diferentes, né? Isso às vezes acaba sendo visto com bons olhos pelas empresas e por isso que a gente vê tantas vagas, né, pedindo esse perfil profissional. Além disso, né, um profissional full stack, ele vai conseguir trabalhar com a entrega total de um projeto, do início ao fim. Então, o que pode acontecer aqui é a empresa pensar, ah não, eu tenho esse profissional aqui e eu posso designar ele para trabalhar nesse projeto, ele não é um projeto muito grande, uma pessoa só, talvez duas ali, uma equipe pequena consegue desenvolver rapidamente aquele projeto, e aí com o profissional full stack, né, você vai ter alguém ali que consegue começar e finalizar e entregar o projeto completo, do início ao fim, pegar do zero a aplicação, fazer o back-end, fazer o front-end, conectar os dois, trabalhar com o banco de dados, enfim, todas as etapas aí da aplicação. Então isso às vezes acaba sendo mais valioso para a empresa, né? É claro que existem as empresas que tentam explorar demais esse lado full stack da profissão e achar que se você contratar um desenvolvedor full stack, ele vai ser capaz de fazer tudo e sozinho e super rápido. O que também não é verdade, né? A gente sabe que a realidade não é assim, mas um desenvolvedor full stack ele acaba sendo capaz de ter essa facilidade de lidar com todo o processo de desenvolvimento, que muitas vezes é uma coisa aí que vai ser um diferencial, né, no seu perfil e na sua carreira, beleza? Então, esses são alguns dos pontos que eu acho que influenciam, né, nessa grande quantidade de vagas para full stack. Mas o que você precisa realmente saber para ser um profissional desse tipo, né? Provavelmente esse é o conteúdo que você estava mais ansioso aí para ver no vídeo. Então vamos lá. Eu dividi aqui em duas sessões, né, de hard skills e de soft skills, porque eu acho que são duas áreas bem distintas, né? A gente tem as hard skills sendo as habilidades mais técnicas, as linguagens que você precisa saber, as ferramentas, e as soft skills, elas também acabam sendo bem importantes, tá? E eu diria que até para um profissional full stack, né, muitas vezes as soft skills, por você ter esse background aí de conhecer todo o processo de desenvolvimento e ter essa flexibilidade na hora de atuar em diferentes equipes, né, você é um profissional que às vezes precisa ter muito bem consolidadas aí as suas habilidades não técnicas também, tá bom? Primeiro de tudo, UX e UI Design. Ah, Isaac, então quer dizer que eu preciso saber design para ser um desenvolvedor full stack? Não, não é isso. Não me entenda errado, a gente ainda vai trabalhar apenas com o desenvolvimento, com a parte da programação. Mas esse é um conhecimento que, como você vai estar lidando com todo o processo de criação de um projeto, lá do começo ao fim, muitas vezes você pode acabar se envolvendo sim na etapa de planejamento ali, você pode acabar interagindo com profissionais da área do design, de UI, de UX. Então é uma habilidade que eu não acho que ela seja uma coisa obrigatória, mas é um ponto interessante aí para você ter, para você conhecer pelo menos os fundamentos, né, os pontos mais básicos ali, até porque eu já vi também muitos profissionais que querem se tornar full stack para poder trabalhar como freelancer, né, para poder pegar projetos aí de forma independente. E aí sim, muitas vezes a habilidade de design de UI, de UX pode até ser um diferencial muito grande na hora de você fechar um job, né, fechar um projeto. Porque às vezes o cliente ele não vai ter o design pronto, então você mesmo vai precisar fazer o design. Então assim, eu acho que é uma habilidade interessante, por mais que ela não esteja diretamente ligada à programação. E aí é claro, quando eu falo aqui de UX e UI, eu estou falando da experiência do usuário e das interfaces de usuário, né? Então, é você ser capaz de criar interfaces utilizando, por exemplo, ferramentas como o Figma ou o Adobe XD, né? Para você montar ali todo um protótipo de como deve ser a interface do site, planejar também como vai ser a experiência do usuário, né? Qual que vai ser o fluxo de uso ali da aplicação, né? O que você espera que o seu usuário ele consiga fazer com a aplicação, como ele vai fazer isso, como você pode tornar o uso da sua aplicação mais acessível, mais agradável, né? Criar uma boa experiência. Então, são pontos que não são obrigatórios, mas que se você tiver esse conhecimento, eles podem sim ser um grande diferencial. O segundo ponto que eu trouxe aqui, né, já é focado mais na área de front-end.
E aí eu trouxe algumas das habilidades que são comumente tidas aí como o tripé, né, os pilares aí do desenvolvimento front-end, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, né? São conhecimentos de base, você precisa deles para atuar com o front-end, mas além do JavaScript, eu recomendaria que você tivesse um conhecimento aí de um framework, né? No caso aqui eu trouxe o React, né, que por si só é uma biblioteca, mas a gente sabe que o React ele tem todo ali o seu ecossistema, ele tem os seus frameworks como Next.js, como o Remix. Então, eu diria que é interessante que você vá um passo além e, além de conhecer a base do desenvolvimento front-end, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, que você domine também algum framework para o front-end. E eu já deixo aqui, é claro, a minha recomendação para o React. Eu acho que o React ele ainda é uma das melhores opções que a gente tem hoje para desenvolvimento front-end. A gente tem várias opções hoje, existem muitos frameworks, tá? Mas o React ele ainda é o mais popular, ele ainda é bastante exigido também nas vagas, certo? Então também é um ponto importante da gente considerar, né? Se você está almejando aí a sua primeira vaga, né? Talvez seja interessante você ser estratégico na hora de escolher o que é que você vai estudar. E eu recomendo aqui que você procure analisar pelo menos o caminho aí de ir pelo React, porque eu acho que é uma biblioteca muito poderosa. Ele tem recebido aí constantes atualizações, melhorias, e os seus frameworks, né, o Next.js e o Remix, são ferramentas assim completamente prontas para produção, são utilizados por grandes empresas hoje em dia. Não é uma escolha assim segura, tá? Então eu recomendo aí que você tenha esse conhecimento de base, mas também conheça bem um framework de front-end como o React, beleza? Agora, indo para a parte de back-end, né? A gente falou aí do lado do cliente, né? As aplicações ali, a interface, mas como eu já falei antes, o full stack ele também entende do back-end. E aí no back-end eu deixo aqui a minha recomendação para o Node.js, mas é claro que você tem várias opções para trabalhar no back-end. Você pode utilizar basicamente qualquer linguagem que você quiser. Você pode trabalhar com Python, pode trabalhar com Ruby, com Java, com C Sharp, mas eu acho que, especialmente se você está iniciando, se você ainda está dando seus primeiros passos, aprendendo aí seus primeiros conceitos na programação, o Node.js, caso você não conheça, é um ambiente de execução, é um runtime para trabalhar com o JavaScript no back-end. Então você vai estudar a linguagem de programação JavaScript, vai conseguir utilizar ela no front-end e vai conseguir aproveitar esse conhecimento para trabalhar no back-end também, tá? E não se engane, talvez você... algumas pessoas elas dizem por aí, o Node ele não é uma opção de verdade para trabalhar no back-end, é uma gambiarra lá que inventaram para quem é preguiçoso e quer utilizar a mesma linguagem tanto no front quanto no back-end. E isso não é verdade, certo? O Node ele é uma tecnologia muito poderosa. A gente consegue basicamente fazer qualquer outra coisa que faria com outra linguagem no back-end, a gente consegue fazer com o Node.js sim. Ele é bem performático, ele tem várias ferramentas que vão te ajudar a desenvolver mais rápido, ele tem frameworks, ele tem bibliotecas que já são prontas aí, né? Já trazem tudo que você precisa para trabalhar no desenvolvimento web. Então, frameworks como o Express, Fastify, Nest.js, Adonis, frameworks que são bem completos, são bem robustos e conseguem aí para os vários tipos de gosto, trazer todas as ferramentas que você vai precisar para trabalhar na web, beleza? Então, deixo aqui essa recomendação, mas é claro, como eu falei, você precisa ter um conhecimento sólido em alguma tecnologia de back-end, alguma linguagem de programação para utilizar no back-end, tá? Se você, por acaso, já conhece alguma outra linguagem, você também pode aproveitar ela, você pode aproveitar seus conhecimentos de front-end, né? Utilizar ali o JavaScript, o React, utilizar bibliotecas de front-end. Por exemplo, eu já sei Python, eu conheço Python, já trabalho com Python. Você consegue aproveitar o Python no back-end, você pode utilizar um framework como o Flask, por exemplo, o Django, o FastAPI, enfim. O Python tem as suas ferramentas também para trabalhar no back-end, a gente tem o Ruby, tem o PHP, tem o Java, enfim. São várias as linguagens, mas é importante que você escolha uma e entenda bem para que você consiga ser um profissional bem sucedido, certo? O que muitas pessoas às vezes acabam sofrendo aqui também é com a dificuldade na hora de escolher, porque no front-end a gente tem o JavaScript. Hoje em dia ainda não tem muito para onde correr no front-end, você tem que aprender o JavaScript. Mas no back-end a gente tem várias opções. Então, às vezes, o desenvolvedor iniciante ele começa a estudar ali o JavaScript, aproveita lá do front-end, está estudando Node, mas aí ouve que Java é muito mais interessante no back-end, é muito mais pedido. Aí ele vai,
quer saber? Eu vou estudar Java. Aí começa a estudar Java, aí não gosta do Java, não gostei. E aí houve uma recomendação, não, vai para o Python. Python é bem fácil, é uma linguagem muito utilizada, muito demandada. E aí a pessoa vai e começa a estudar o Python. E aí vai, às vezes a pessoa não se dá bem com Python, aí tenta o Ruby, tenta o PHP, enfim. Isso é uma prática que às vezes os mais iniciantes acabam cometendo aí, né? Um erro, que eu diria que só vai servir para atrasar a sua carreira. Então, todas essas tecnologias que eu falei aqui, todas essas linguagens, elas são plenamente capazes de te atender como desenvolvedor full stack. Todas elas possuem sim a sua demanda ali, você vai conseguir encontrar vagas que pedem todas essas linguagens, tá? Então eu recomendo que você escolha uma e fique sólido ali na sua escolha, fique firme, aprenda bem aquela tecnologia, domine, para que você consiga ser um profissional bem-sucedido. Porque se você ficar aprendendo um pouquinho de cada uma, no fim das contas, você não vai ter o conhecimento suficiente para poder trabalhar, tá? Então, é uma prática aí que às vezes as pessoas acabam fazendo, mas que eu recomendo que você se esforce ao máximo para não fazer isso, não cair nesse erro, beleza? Indo agora para o próximo ponto aqui, né? A gente tem os bancos de dados, né? Você como desenvolvedor full stack, você precisa saber trabalhar no front-end, no back-end e muito provavelmente no back-end você quase sempre vai precisar trabalhar com um banco de dados, tá? Então é importante que você tenha conhecimento de banco de dados, e aí eu trago aqui, obviamente, tanto o SQL quanto o NoSQL, tá? Por mais que às vezes em algumas aplicações você vai utilizar apenas um dos dois, né? Então você pode se sair suficientemente bem ali só usando SQL, mas eu diria que é muito importante que você conheça os dois, porque provavelmente em algum momento da sua carreira você vai acabar utilizando a outra opção, né? Então se você por acaso só estuda NoSQL, então você gosta muito de MongoDB, você estuda lá o NoSQL, entende muito bem como ele funciona. Mas às vezes você vai trabalhar numa empresa e lá eles utilizam o Postgres, e aí você vai precisar ter esse conhecimento de SQL e, enfim, também vai acontecer de em algumas aplicações você utilizar os dois, então você vai utilizar ali um banco SQL e juntamente com ele um banco NoSQL para seja um próprio banco de documentos como MongoDB ou então um chave-valor como o Redis para trabalhar ali a performance da aplicação, enfim. Eu recomendo que você entenda bem essas duas tecnologias, porque elas vão ser muito importantes sim. E por último aqui eu trouxe a parte de infraestrutura. Quer dizer que então você precisa estudar DevOps e Cloud, todas essas coisas? Em partes, certo? Eu trouxe aqui alguns pontos, né, da área aqui de infraestrutura, vamos dizer assim, né? Quando eu falo de infraestrutura, eu quero dizer ali a parte mais do sistema operacional, e aí eu trouxe coisas aqui como Docker, servidores, Linux, CI/CD, Deploy. E por que eu trouxe todos esses pontos aqui, né? Você como programador, talvez não interaja tanto com essas áreas, né? Com a área de infraestrutura e com esses temas que eu trouxe aqui. Apesar de que coisas como Docker e Linux ali são bem comuns, sim, mas talvez você diretamente não fique responsável por trabalhar com o servidor de produção, por fazer o deploy, por criar pipelines de CI/CD, né? Talvez essa não seja a sua atribuição, mas você como desenvolvedor full stack, né? A gente está falando aqui de um profissional que ele tem um conhecimento de todo o processo de desenvolvimento. É aquela pessoa que, por mais que ela não atue em todo o processo ao mesmo tempo, né? Que acho que essa é a confusão mais comum que as pessoas fazem, né? Só porque você é um full stack, né, você tem um conhecimento geral, não quer dizer que você vai atuar em todas as áreas ao mesmo tempo. Mas eu acho que é importante você ter um entendimento base de como funciona, né? Como você trabalha com o Docker, que é uma coisa que você pode muito provavelmente utilizar no seu dia a dia. Como você navega ali num servidor, né? Saber uns comandos mais básicos ali, de Linux também. E até um entendimento de como funciona CI/CD, né? O que é, né? Continuous Integration, Continuous Delivery. Talvez até ter um pouco de prática ali na implementação de um pipeline, enfim. Fazer o deploy de aplicações, né? Ter um conhecimento do que é necessário para fazer um deploy, por mais que você não seja o responsável por isso, assim como o UX e o High Design que eu trouxe lá no começo, né, mais para o lado do front-end, geralmente aqui, tanto no lado do back-end quanto no front-end, é interessante você ter esse conhecimento de infraestrutura. E aí tem vários outros tópicos, né, que eu não pontuei aqui, mas eu digo a infraestrutura de uma forma geral, tá? Como a comunicação na web funciona, os servidores, o deploy, enfim, são assuntos que eles vão te ajudar, vão ser um diferencial para você e até no seu dia a dia podem ser muito úteis durante o desenvolvimento, né? Quando você tem um conhecimento dessas outras áreas, às vezes vai ficar até mais fácil de você entender melhor o propósito
das coisas que você está fazendo durante o desenvolvimento. Então, quando a gente fala aqui de UI, UX design, né, você ter esse conhecimento ali, por mais que isso não seja algo da programação especificamente, isso pode te ajudar sim durante o desenvolvimento do front-end. Você consegue entender melhor ali a visão de um designer, né? A mesma coisa na parte de infraestrutura. As decisões que vão ser tomadas ao longo do desenvolvimento da aplicação, né? Qual tecnologia a gente vai utilizar, né? Muitas vezes elas vão estar associadas sim com alguns pontos ali da parte de infraestrutura também. Eu diria que são, por mais que sejam áreas mais marginais ali, é interessante, é um diferencial você ter esse conhecimento como um programador full stack. E aí, por último, eu tenho também as soft skills de um programador full stack, né? Porque a gente não vive só de hard skills, certo? A gente precisa ter aí as habilidades não técnicas também, elas são muito úteis no dia a dia. E eu posso te falar aqui, por experiência própria e também por conhecimento de colegas da área de recrutamento, né? A gente está falando aqui, obviamente, mais focado nessa coisa do mercado de trabalho, né? De conseguir uma vaga, as vagas de full stack, certo? Então, assim, eu conheço recrutadores, eu vejo isso acontecendo e é muito comum, né, as soft skills serem o diferencial, assim, eliminatório na hora de uma vaga. Então, às vezes, o programador ele até tem um bom conhecimento técnico, mas ele peca muito nas soft skills, né, nas habilidades de comunicação, de trabalho em equipe. Então, eu até trouxe, inclusive, uma lista aqui, né, onde os clássicos, né, estão aqui, que são os primeiros, né, comunicação e trabalho em equipe, que são coisas que a gente ouve bastante, né, a comunicação tanto pessoal, né, tanto falada, quanto escrita, é bem importante, porque, como eu falei antes, dificilmente você vai estar trabalhando sozinho, né, se você for entrar aí para uma empresa onde tem um time de desenvolvedores, você até pode estar desenvolvendo ali no dia a dia, individualmente, mas tudo que você faz é em equipe, certo? A aplicação ela é uma só, você está trabalhando em conjunto com várias outras pessoas, você precisa ser capaz de se comunicar bem, você precisa ser capaz também de se comunicar de forma escrita bem, né? Hoje em dia, o trabalho remoto ele é uma realidade, então a gente acaba se comunicando bastante de forma escrita. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, lá no GitHub, né? A gente vai utilizar ali a plataforma, a gente precisa saber se comunicar de forma escrita também. Então, é uma habilidade muito importante. O trabalho em equipe também, obviamente, né? Algumas empresas até implementam aí o pair programming, né? Que é você programar junto com uma outra pessoa ali em pares. Então, é uma habilidade necessária. E aí, esse é um ponto também que muitas pessoas às vezes ficam com dúvida, né? Ah, Isaac, eu sou meio tímido, eu não sei me comunicar bem. Será que eu consigo melhorar isso? Será que eu tenho como treinar essas minhas habilidades? E a resposta é sim, você consegue sim melhorar as suas habilidades de comunicação, certo? Eu mesmo sempre fui uma pessoa muito tímida e cá estou eu hoje, certo? Numa posição em que eu me comunico bastante diariamente, eu preciso utilizar aí, né? Eu precisei desenvolver essas habilidades, tá? Então eu diria que sim, você é capaz. Na nossa plataforma, o Ambit Code Pro, a gente tem lá vários módulos inteiros falando só sobre isso, só sobre comunicação, sobre soft skills, a gente dá mentorias constantes para os alunos e a gente vê que eles têm essa dificuldade, né? Toda quinta-feira a gente tem lá a nossa mentoria, o pessoal está sempre perguntando sobre como melhorar, né? Como se tornar mais habilidoso ali na hora da comunicação, na hora do trabalho em equipe. Habilidades também como liderança, né? Eu falei lá atrás que um desenvolvedor full stack ele tem aquela flexibilidade de trabalhar em uma equipe, trabalhar em outra equipe, mas muitas vezes, por ter esse conhecimento do todo, você pode ser colocado numa posição de liderança, numa posição onde você vai estar ali guiando outros desenvolvedores. Eu sei que não é só o full stack que faz isso, né? Obviamente, mas o próprio perfil do profissional às vezes ele vai tender mais para esse lado de você conduzir todo o desenvolvimento, né? Já que você está aí almejando ter todo esse conhecimento, isso pode sim ser um diferencial num cargo de liderança, e aí ter essa habilidade acaba sendo uma coisa muito importante também, e mais uma vez, é uma coisa que você consegue sim desenvolver, você consegue treinar e ir aprendendo e se aperfeiçoando com o tempo. E aí, como eu falei antes também, a parte da flexibilidade, né, é uma habilidade interessante aí você saber se adaptar a diferentes ambientes de trabalho, diferentes rotinas de trabalho ali. Se você já atua, já estuda pelo menos, já desenvolveu um projeto completo aí, tanto no back-end quanto no front-end, você já percebeu que, assim, são duas áreas diferentes, bem diferentes até. Então, você ter essa flexibilidade de conseguir atuar com um e aí sair e atuar com outro, isso não demanda só habilidades técnicas, né? Não tem só o aspecto técnico. Tem o aspecto também de você
saber interagir ali com a equipe, com as pessoas, saber interagir com a sua liderança, talvez, né? Saber lidar ali com os requisitos, com as questões específicas do desenvolvimento back-end e do front-end. E por último, eu trouxe aqui também a questão da resiliência, certo? Que seria a habilidade aí de você saber lidar com as mudanças, saber lidar com coisas que são direcionadas a você no dia a dia aí, ser capaz de receber críticas, feedbacks, enfim, saber ter inteligência emocional, né? Que é outro ponto que podia também entrar na nossa lista aqui. E com isso nós chegamos ao final da nossa lista. Agora você já sabe todos os conhecimentos mínimos aí que você precisa ter para ser um desenvolvedor full stack. Se você também não sabia o que era esse perfil profissional, essa área, agora você já sabe também por que algumas empresas preferem esse tipo de profissional, né? As vantagens, né? O valor que ele pode trazer para a empresa, tendo todo esse conhecimento do processo de desenvolvimento, isso pode sim ser um diferencial muito grande. E aí pode ter ficado aquela dúvida, ou talvez aquele medo, né? Nossa, são muitas tecnologias. Será que algum dia eu vou conseguir chegar lá? Né? E aí talvez você já esteja começando a entender por que algumas pessoas consideram até impossível alguém se tornar um desenvolvedor full stack, né? Algumas pessoas entendem que, não, isso aqui são muitas tecnologias, é mais viável você se especializar em alguma área. E também tem uma certa validade aí nesse argumento, certo? Também é uma coisa válida. Mas eu diria que com persistência, com paciência, você consegue sim dominar essas tecnologias que eu trouxe aqui. Esse é um caminho viável, é um caminho possível. Eu conheço vários alunos que trilharam esse caminho, hoje estão atuando como desenvolvedores full stack, certo? Então é plenamente possível, tá? Você só precisa ter paciência, né? Porque com certeza você não vai aprender isso da noite para o dia, não vai ser em um mês de estudo, se você acabou de começar, não vai ser em um mês, 2 meses, talvez nem em 6 meses, ou até nem em um ano você consiga aprender tudo isso aqui, mas é uma coisa que com o tempo, né, vai trazer sim aí as recompensas, né, as consequências do seu esforço. Existem estudos, inclusive, que mostram que em muitas situações o profissional full stack ele tem uma média salarial até um pouco maior do que o back-end e o front-end, justamente, né, consequência talvez dessa questão das empresas olharem com bons olhos para o profissional full stack, darem esse valor extra aí para esse tipo de profissional. Tá? Então é uma jornada aí completamente possível. E se você está procurando um lugar também para estudar sobre tudo isso aqui, para dominar esses conhecimentos, eu não poderia deixar de recomendar para você o Ambit Code Pro. O Ambit Code Pro é a nossa plataforma de ensino de tecnologia, onde nós falamos sobre vários dos pontos que eu trouxe aqui em detalhes, certo? Aprofundadamente, a gente fala sobre desenvolvimento back-end, sobre desenvolvimento front-end, a gente tem materiais sobre UI, UX design para programadores também, sobre infraestrutura, enfim, todos os conhecimentos que eu falei aqui, a parte de soft skills que é tão importante, as habilidades de comunicação, nós temos mentoria toda semana, certo? Para ajudar os nossos alunos a dominarem todas essas tecnologias para que eles possam sim se tornarem desenvolvedores full stack ou se especializarem em front-end ou em back-end. Então, eu recomendo que você dê uma olhada no link que vai estar na descrição, certo? É uma plataforma onde você vai ter um acesso aí não apenas ao conhecimento técnico, como também ao conhecimento não técnico e vai ter a oportunidade de interagir com os nossos mais de 20 mil alunos lá na nossa comunidade, certo? Nós temos alunos que ficam lá todos os dias estudando, trocando experiência lá, nos canais de voz, de texto, enfim, a gente tem uma comunidade bem ativa, a gente tem vários eventos, várias coisas legais que vão te ajudar aí a levar a sua carreira para um próximo nível. Seja você um iniciante que está começando agora e precisa dar os primeiros passos, a gente tem lá as nossas trilhas de fundamentos, ou também um desenvolvedor que já atua, já trabalha com programação, talvez você já seja um desenvolvedor aí júnior, pleno, mas que quer se especializar mais, quer obter novos conhecimentos. Então, eu recomendo muito que você não deixe de dar uma olhada no link que vai estar na descrição desse vídeo. Beleza? Como sempre, diz pra gente nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desse roadmap, se você quer que a gente traga mais roadmaps, fale aí sobre desenvolvimento full stack e também não deixa de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas atualizações. A gente tem vídeo saindo toda semana. Dá também o seu gostei nesse vídeo aqui para que o YouTube recomende ele para mais pessoas, certo? Recomende você ele para mais pessoas. Se esse vídeo ajudou você, mande aí para o seu colega que está iniciando os estudos na programação também, que quer entrar nesse mundo aí do desenvolvimento full stack, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.